Abertura do quinto selo. Eu sou Elcio Macedo e este é o canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Bem, vamos ao texto bíblico sobre o tema de hoje. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 7. Desculpe, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Bem, há quem diga que este texto é literal, com a ideia de querer fundamentar a imortalidade da alma. Antes, porém, de nós entrarmos nesse assunto, que é o que eu vou fechar, mas já você fique atento, eu quero ler o que alguns comentaristas dizem a respeito desse texto. Por exemplo, eu tenho aqui o comentário de Adam Clarke, talvez o maior comentarista metodista de toda a história. Ele diz o seguinte: foi exibida uma visão simbólica na qual ele viu um altar, e sob este as almas dos que haviam sido mortos por seu apego à palavra de Deus, e que são apresentadas aqui novamente, mortas como vítimas da idolatria e da superstição. Também temos aqui o comentário de Albert Barnes, um notável comentarista presbiteriano, e ele diz: não devemos supor que isso ocorreu literalmente. Veja. E que João tinha, na realidade, visto as almas dos mártires debaixo dos altares. Bem, um outro aqui para a gente fechar. Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and Revelation, página 433. As almas são representadas como estando sobre o altar, exatamente como as vítimas mortas sobre ele derramariam o seu sangue por baixo dele e cairiam do seu lado. Ou seja, as almas são representadas. Todos eles corroboram com a ideia de representação, de simbolismo. Mas se esses comentaristas fantásticos ainda não te convencem, o que podemos dizer do texto do capítulo 6? O contexto deles. Vamos aplicar aqui o princípio de hermenêutica. E qual é? Que o texto tem que ser lido no seu contexto. Então vamos lembrar, se o cavalo branco, o cavalo vermelho, preto e amarelo são simbólicos, como poderiam então esses que clamam embaixo do altar serem literais? O texto vem apresentando todo um simbolismo historicista da era cristã, e agora chega aqui, muda tudo para o literal, para dar base e ênfase àquilo que acreditamos e que não tem base escriturística. É isso que eu quero chegar. Bom, mas o texto ele se refere aos mártires também desse período pré-reforma e pós-reforma, que quando a verdade foi sendo revelada por esses reformadores, muitos foram martirizados sim pela igreja, que tinha o domínio do Estado, ou seja, o poder político e também o poder religioso. Bom, mas ainda voltando à questão da imortalidade da alma, se ainda o contexto não te convence, então eu gostaria de ler um texto que fala com respeito aos que dormem. Eu teria inúmeros para colocar aqui, mas acho que se a gente citar aqui apenas um, eu vou ler para vocês. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 10. Tudo quanto... não estou lendo o 10, agora o 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Percebam? Mas os mortos não sabem coisa nenhuma,
nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em outras palavras, morreu, morreu. Não existe uma entidade que sai e vai para um lugar ou vai para o céu. A Bíblia diz que a morte é morte. O pó volta à terra e o fôlego de vida que Deus emprestou, que deu ao homem, volta para Deus. Em João é relatado também a história da ressurreição de Lázaro. Jesus disse: Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos entenderam que se tratava de uma doença e recuperação, e Jesus falou: vocês não entenderam? Eu vou ser claro. Então, Lázaro morreu, mas eu vou ressuscitá-lo. Ou seja, a morte, segundo esses textos e muitos outros na Bíblia, se refere à aniquilação total de uma alma, que é composta por pó da terra, mais fôlego de vida que Deus concedeu lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, formando o homem no pó da terra. Bem, esta é uma mensagem que eu queria colocar com respeito a alguns que pensam que aquilo seria literal. E outro ponto que a gente poderia citar para fechar de vez: que céu seria esse onde pessoas estão clamando por vingança, sendo que Deus diz: minha vingança, meu é o juízo, diz o Senhor dos Exércitos? E que felicidade haveria deles estarem lá angustiados, preocupados e desejosos que isso logo acabasse. Então, que céu seria esse? Não há argumentos que sustentem essa ideia. Então, eu concluo aí essa mensagem e vamos avançar para as novas mensagens que sucederão nas próximas semanas, próximos dias. Amanhã vamos ter a abertura do sexto selo, e nos acompanhe aí com os comentários da Palavra de Deus e da lição da Escola Sabatina. Caia na rotina, estudando diariamente a Palavra Divina, com o auxílio da lição da Escola Sabatina.